Boa noite, gente. Boa noite, esposo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Opa! Nós estamos aqui para desejar um feliz 2026 para todo mundo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E se você tem pets, seja cachorro, gato, aves, qualquer tipo de pet que você tiver, que Deus te abençoe muito mais. Que pode ter certeza que uma casa que tem animais é uma casa bem abençoada também, né? Porque Deus coloca na nossa mão, né, gente? Deus coloca na nossa mão os animais, porque Ele confia a quem Ele dá os animais para a gente cuidar. Então aqui eu quero trazer aqui o Pampam, que está no meu colo. O Pampam, ele tem 11 anos. O Pampamzinho tem 11 anos e esses dias ele ficou bem doente, muito doente, né? Com cistite, né? Aí ficou internado 4 dias, ele já ficou em 2018 também com o mesmo problema, mas não foi tão grave. Dessa vez foi mais grave, nós sofremos bastante o ano passado, né, que foi até ontem, o ano passado, porque nós tivemos a Vitória, né, que é a cachorreia ativa, que teve problema com a Luna, e nós gastamos muito financeiramente, sofremos bastante, né, tivemos que apertar o orçamento aqui para poder todo mundo manter, né, o dia a dia. Foi muito difícil. E logo em seguida, no dia da alta da Vitória, o Pampam ficou muito ruim. E se fosse ficar em casa mesmo, quando está obstruído, morre, não tem como. E nós fomos também à clínica e lá o Pampam passou uns dias também lá. E ele está em tratamento ainda, está terminando de tomar um remédiozinho, um complemento alimentar, opa, que ajuda aí na inflamação e está comendo a raçãozinha, ração urinária, e tomando remédiozinho para anemia, que também deu problema de anemia nele. É um gatinho muito dócil, é super mansinho, se adapta bem com os cachorros. Né, os cachorros mais velhos que eu tinha, né, uns 3 anos atrás, eu tinha uma cachorro Paquita, conhecida como, nome popular, salsicha, né? Ele se adaptava muito bem. Aí ele se dá com a Luna, assim, mas ele se estressa um pouquinho, né, com ela, não sei se é pelo tamanho dela. E os pequenos, porque eles só gostam de bagunçar, pular, pegar, puxar, e como ele já é mais velhinho, né, 11 anos, ele não gosta tanto. Por isso que eu estou aqui em pé, eu tentei sentar, mas aí ele não é tanto não. Então nós agradecemos a Deus muito pelo ano que passou e que esse ano Deus possa nos ajudar novamente, como tem ajudado, trazendo mais saúde para os animais e para nós também, né, que ninguém tenha saúde de ferro, né. E quero também aqui pedir, né, a gente já fez essa petição, né, agradecendo a Deus, e também pedir para você que de repente está ouvindo a gente, né, não goste tanto dos animais, né, fala que não gosta, não tem paciência, e de repente não respeita totalmente os animais. Vamos aprender a respeitar. A gente tem deparado com pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E o pior, com aquelas pessoas que não respeitam os animais, nem respeitam quem tem animais. E às vezes ficam com piadas, né, outros ficam com grosseria mesmo, de maltratar os animais, né? E isso também é antibíblico, né? Quem maltrata os animais com desrespeito, né, é cruel. E a Bíblia fala sobre isso. Eu até falei num vídeo que já tem postado, que é Provérbios 12:10, fala, né, que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o perverso não. Né, ele faz perversidade, faz malvadeza. Então que esse ano, né, possamos olhar mais para esse lado e sentir compaixão. A gente mesmo, tipo assim, ano passado nós aprendemos muito com o adestrador. Ele ajudou muita gente. Foram 4 encontros só, mas a gente aprendeu muitas coisas, muitos macetezinhos. Um deles é esse, tipo agora, né? A gente está respeitando o espaço de cada um. Tipo, eu sentei com o Pampam aqui para poder fazer a filmagem, mas eu senti que não ia dar muito certo, porque o Thor queria ficar o tempo todo perto de mim, pulando. E eu já vi que o Pampam não ficou tão legal. Então a gente tem que respeitar um outro. E esse respeitar entra a compaixão, né? Sentir compaixão, não ter pena. Tipo assim, vou cuidar mais desse daqui, que esse daqui merece mais carinho, eu gosto mais desse daqui.
Aí isso não é compaixão para sentir com aquele que de repente é mais agitadozinho, tipo, o Thor é mais agitadozinho. Já fizemos até algumas gravações aqui para o canal de música, né? Também, e o Thor é mais agitado. Então a gente tem que aprender a lidar com o comportamento de cada um, com o temperamento de cada um, e respeitar. E quando a gente passa a respeitar, a gente passa a sentir uma compaixão maior com o animalzinho, né? Tipo assim, a Vitória... Calma aí, papai. A Vitória... Não, calma aí. A Vitória mesmo, tinha um tempo que quando ela ia comer, a comida dela estava no lugar, ela pedia para Luna, né? Tipo, sair, como que ela falava? Ela ficava latindo pra gente. Então, eu sempre passei a... Aqui, papazinho. Aqui. O banho já tá cansadinho também. Sol. Eu vou guardar o Pampam. Aí eu continuo com os outros, porque o Pampam já tá estressado. Tá bom? Vou guardar o Pampam. Vai. A gente tem que... É nessa hora que a gente tem que... aprender a respeitar, né? Viu que tá começando a não dar certo, aí afasta. E é sobre esse pedaço que eu quero falar. Onde entra aí, quando a pessoa tem um sentimento de compaixão, ela demonstra amor, e o amor entra o respeito, e assim vai. Aí a Vitória, ela quando ia querer tomar água, quando ia querer comer, ela ficava com um latido diferente, ela latia de uma forma que eu comecei a falar assim, mas o que é isso? O que foi, Vitória? Ainda foi assim, na ingenuidade. O que foi, Vitória? O que você quer? Aí ela passava para tomar água, passava para ir comer, né? Pela Luna. E fiquei reparando se ela tem medo da Luna. E eu achava que eu estava fazendo certo, fazendo isso, agindo dessa forma. E assim entrou anos, né? Isso daí, eu sempre que acontecia isso. Não é toda vez. Como ela é uma cachorra reativa, então tem certo momento que tem alguma coisinha na cabecinha dela que nem eu entendo muito bem, não. Mas ela fica com medo, ela fica um pouco agressiva, ela parece que desconhece certas coisas. E aí ela latia, sempre até passei para eles, não foi? Falei com vocês também. Quando eu não tinha tempo de ir, eu falei assim, ó, vai lá, Gabriela, olha, vai lá, amor, vai lá, fala com a Vitória. Só falar assim, o que é, Vitória, o que foi que você quer? Aí ela já entendia, ela passava, ela sentia essa segurança. Quando a gente falava assim, ela enfrentava, passava a Luna. Aí acontece que esse ano foi diferente. Teve um momento que eu tinha colocado ração e a Luna já tinha comida dela. E a Luna, ela é legalzinha, mas ela ama roubar a comida do outro. E pegar até a vasilha e sair puxando. Fazia isso, né? Porque agora não faz mais. A gente aprendeu a dar para cada uma um espaço e cada um come no seu lugar para evitar essa confusão. E a Luna amava fazer isso. Então eu acho que isso intimidou. Segundo o adestrador, isso intimidava a Vitória, mas foi deixando a Vitória por dentro, né, guardando isso, né, para dentro, né, retendo dentro de si para um dia ela acabar sendo agressiva, revidar, né. Então aconteceu isso dela, da Vitória estar latindo, e eu sabia que foi Vitória. Nesse que eu falei que foi Vitória, a Vitória já foi para cima da Luna com tudo, pegando, agredindo, mordendo, puxando ela pela orelha, pelo rabo, pelos cabelão dela aqui. E foi uma briga muito, muito feia que se estendeu por alguns minutos, que até hoje eu fico tensa quando elas estão perto. Elas não podem ficar perto, o quintal é dividido por essa briga. E a gente tem que fazer essa reaproximação, né? E nós não conseguimos ainda fazer essa reaproximação. Mas a gente está tendo cuidado. Por isso que a Vitória não está aqui neste momento. E já está de noite também, senão a gente ia buscá-la lá na guia, segurava essa daqui e colocava a Vitória pelo menos 3 metros de distância, mas ela não pode ficar muito próxima, sabe? Porque a Vitória fica bem agitada. E aí nós aprendemos com o adestrador, quando ele perguntou assim, no último encontro, de quem a senhora gosta mais? Qual a senhora gosta mais? E assim me surpreendeu, né? Achei estranha aquela pergunta dele, mas como ele é um adestrador, eu sabia, né, que ele tinha algum motivo para isso. E eu falei assim, não sei, eu acho que não tem esse de eu gostar mais. Eu gosto igual, de todas iguais, dou carinho para elas. Não, mas deixa eu reformular. Então, assim,
de quem a senhora acha que tem que ter certos mais cuidados, assim, como é? Aí eu entendi, ele falou assim, não, eu falei justamente para poder ver como a senhora ia reagir. Aí eu falei assim, eu procuro ter mais com a Vitória, mas por quê? Aí contei a história, né, que a Vitória foi colocada, jogada, largada, né, no portão de casa. E aí falei que eu tinha pena dela por isso. Inclusive teve até um episódio na praça. E em questão de força, a Luna tem muita força, mas nós descobrimos que a Vitória também tem muita, muita força. E em potencial para suportar uma briga, um confronto com outro cachorro, por um momento na época era a Vitória, não era a Luna, apesar que a Luna eu sinto que ela tem mais força que a Vitória. Mas no momento não. E até agora eu acredito que a Vitória ela tem mais força, né? A gente acha que é a Luna. Então foi por isso, não é nada de gostar mais um do outro, não. Então foi quando ele disse: a compaixão, ela faz com que você use a razão, né? E quando você sente só uma pena ou tem dó demais uma coisa, você acaba trazendo uma coisa de uma forma ingênua que não vai produzir tanto no desenvolvimento dos animais. Se isso acontece até com o ser humano, aí eu falei assim, realmente, eu fui casando as coisas, né, entre animal e o ser humano. Então eu quero colocar isso aqui também, que nós possamos sentir compaixão pelos animais e compaixão por nós mesmos, por quem a gente convive, seja humano, seja pet, a compaixão que produz, que desenvolve, que flui, sabe? Penalidade, você sentir dó, eu tenho dó só porque de repente foi largada, foi rejeitada, a dó é uma penalidade disfarçada, que não constrói, ela destrói. Aí ele até deu exemplo, tem muitos pais que fazem assim, esse daqui eu vou cuidar mais desse meu filho porque ele é mais fraquinho, ele é mais nervoso, ele tem temperamento assim, aí vai dando vez mais para esse outro, do tipo que eu fazia com Vitória, né, eu ia lá e quando a Vitória latia, né, para poder passar para tomar água, ou para comer, ou até entrar na casinha, que eu esqueci de falar, né, que às vezes ela cisma com a casinha, que só entrava na casinha, agora eu parei mais com isso. Então, vem aqui, tu vai derrubar aí. Então, isso não é cuidar, isso não é educar. Ele falou assim, não deixa ela latir o dia todo, se tiver, deixa ela latir o dia todo. Se ela não comer a comidinha dela lá, deixa ela ficar latindo o dia todo, até ela conseguir ser forte, sozinha, para chegar lá e comer, entrar na casinha. Porque se a senhora sempre ficar falando, é como se a senhora estivesse dando uma autoproteção para ela. E isso não vai ajudar no desenvolvimento dela. Vai retrair. Assim acontece com o ser humano também. E aí eu pude entender muita coisa, captei muita coisa em questão de filhos, né? Então, gente, é isso daí. Vamos procurar, né, a sentir mais compaixão. E olhando para o lado bíblico, né, que a gente tem um canal, né, que a gente fala sobre música, convido até vocês, né, para poder ir também. A gente gosta em tudo, a gente gosta de colocar a Bíblia, a palavra de Deus, como centro de tudo. E Deus, né, já sabia disso, né, que ia acontecer entre os humanos, entre os animais, tanto que ia ter pessoas boas, pessoas más, né, que ele deixou lá na Bíblia, né, um exemplo bom para a gente disso sobre Jonas, né, no contexto da época que ele falou, né, para Jonas ir pregar em Nínive, né, que ele estava a ponto, né, de destruir, ele ia destruir a cidade, né, e de repente Jonas, acontece tudo com Jonas lá, a história que vocês podem buscar lá no livro de Jonas e ler sobre isso. E então, de repente, Jonas passa por tantas coisas, chega na cidade, prega, e o que que acontece? O que aconteceu? Converteu todo mundo. A pregação dele converteu todo mundo, né? O rei lá, até o rei, né, se vestido de sacos, né? E as pessoas, e o rei pediu até para os animais, né? Cuidar dos animais também, para todo mundo se arrepender, porque eles não queriam passar pela condenação. Então a passagem ali bíblica, ela fala sobre isso, né? Tá no verso 11, fala nesse contexto que Deus, se ele teria compaixão até dos ninivitas, né? Que era, na Bíblia fala 120, né, mil habitantes, ele também não teria dos animais? Ele faz essa pergunta. Então ali foi uma lição, né, uma lição boa, né, para Jonas. Então a Bíblia ela vai só mostrando que Deus ama os animais, ele cuida dos animais e vai só provando para a gente que Deus está olhando por tudo que acontece à nossa volta e que a gente precisa realmente cuidar bastante da nossa vida, porque a gente cuidando da nossa vida, do nosso lado espiritual,
a gente vai ter condições de olhar para o animal, né? E sentir compaixão, cuidar dele. E isso não é simplesmente falar assim, eu tenho um animal e eu coloco uma água lá, deixo a água para ele tomar a semana inteira. Coloco só a ração, independente de qualquer coisa, coloco só a ração lá e deixo lá para o dia todo, para a semana toda. Isso não é cuidar do animal. Isso não é ter carinho, isso não é ter amor. Tem que estar sempre cuidando, trocando a água, colocando comida certinha, né? Tem gente que dá até carne crua, né, para o animal. É cruel uma situação dessa, né? Não cuida certinho, não dá um carinho, né, um afeto, assim. Isso não é cuidar do animal, isso não é ter compaixão. A gente tem que cuidar dos animais para eles trazerem alegria para casa, né? E eles sentem também, os animais sentem, principalmente os cachorros, né? E você falou esse dia dos gatos, né? Sim. Os gatos também têm esse sentimento, né, de coisas boas. Então, que nós possamos aí adentrar aí o ano na paz, paz com nós, paz com nossa casa, com nossos animais, e olhar para Deus e agradecer, né, por um ano que passou, outro que está começando, né, é a segunda noite do ano, né, para a gente, e que possamos ter interações aí com eles, tá bom? Fica aí a dica, obrigada, você que gosta dos animais, curte aí, comenta, dê dicas pra gente também. E lembre-se, tudo que a gente precisa e é necessário para a nossa vida, reger a nossa vida aqui neste mundo, para a gente ter uma ótima postura, tem na Bíblia. Está lá na Bíblia, exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos. Que Deus ama os animais. E as pessoas que cuidam dos animais são pessoas justas, porque tem Deus perto. Tá bom? Então, uma boa noite para todos e um feliz ano novo, mais uma vez. Feliz ano novo, Tchau. pessoal. Tchau. Você voltou, Tatu.